Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um estudo sobre o Evangelho de São Mateus, dentro do nosso projeto Sobre a Rocha. Nós chegamos ao 13º capítulo desse Evangelho. E nessa sessão, nessa parte, Jesus vai fazer o seu terceiro grande discurso, que ele vai contar aqui 7 parábolas com a finalidade de desvendar os mistérios do reino de Deus. Jesus gostava muito de falar por parábolas ou analogias. Ele usava ilustrações, fatos comuns do dia a dia para transmitir uma verdade espiritual. E lá nos versículos 11 e 17 desse texto, ele faz questão de explicar a razão dessas parábolas. Por um lado, as pessoas humildes, com um coração puro, conseguem entender as palavras de Jesus, conseguem entender. Por outro lado, as pessoas arrogantes, aquelas que têm um coração duro, elas ouviam, mas não compreendiam o que ele estava dizendo. O mais importante, portanto, nesse bloco, é que você consiga entender o que Jesus está querendo dizer, está querendo nos ensinar e fazer uma avaliação sincera da sua vida no dia a dia. Confira os slides, leia os textos e depois responda essas questões. Primeiro, a semente. A semente é lançada em todos os lugares. E dependendo do tipo de solo que ela encontra, há uma reação diferente. Então eu pergunto, que tipo de solo tem sido o seu coração? Como você tem recebido a palavra de Deus? Que frutos o Evangelho tem dado na sua vida? Segundo lugar, a parábola do joio e do trigo. O joio é uma erva daninha. Ela é muito parecida com o trigo, na fase inicial de crescimento do trigo. E quando o agricultor ele tenta arrancar o joio, ele corre o risco de arrancar também o trigo. O que Jesus nos ensina com isso? Que neste mundo nós teremos que conviver com todo tipo de pessoas, boas e más, crentes e incrédulas, mas o julgamento e o destino de cada uma não competem a nós, mas apenas a Jesus Cristo e no tempo certo, no tempo determinado. Terceiro, o grão de mostarda e o fermento. Quando Jesus menciona esses dois elementos, ele quer mostrar a grande expansão do reino de Deus. Uma pequena semente, como a mostarda, se transforma numa grande árvore. Uma pequena porção de fermento leveda toda a massa. Pensando nisso, responda: como você tem contribuído para expandir o reino de Deus no meio onde você está? Deus pode contar com você hoje? Em quarto lugar, tem mais 2 parábolas, do tesouro escondido e da pérola de grande valor. Elas nos falam a respeito da preciosidade incomparável do Evangelho. Isso vai nos falar, irmãos, sobre prioridades. Onde está o teu tesouro? O que você está valorizando em sua vida? Que importância você tem dado a Jesus e às suas palavras? E, finalmente, a última parábola que ele conta nessa sessão é a parábola da rede. Quando os pescadores lançam as redes, eles pegam todo tipo de peixe. E depois eles vão separando, então, os peixes bons dos peixes ruins. Os bons vão para os cestos e os ruins são lançados fora, são jogados fora. Jesus fará o mesmo no final dos tempos. Haverá separação entre os justos e os injustos. E no reino de Deus só ficarão aqueles que o receberem e forem transformados à sua imagem e à sua semelhança. Amém. Concluindo o vídeo de hoje, nos versículos 16 e 17 desse capítulo, Jesus afirma que os seus discípulos são felizes por estarem vendo e ouvindo todas essas coisas. E o meu desejo, irmãos, é que vocês também experimentem essa felicidade, essa bem-aventurança, vendo, ouvindo e principalmente entendendo os ensinamentos de Jesus e os colocando em prática na sua vida e no dia a dia. Deus abençoe vocês, um grande abraço e até a próxima.